Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo dom do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o próprio Deus que nos ama e nos quer revelar a sua vontade, nos quer revelar os seus caminhos, nos quer revelar toda a verdade. E hoje a palavra que partilhamos praticamente é o mapa do tesouro, porque como que nós vamos descobrir a verdadeira fé? Como nós vamos descobrir a verdade aonde ela está? Como nós vamos descobrir a melhor forma de viver essa verdade? Por exemplo, você vê, eu também no mundo, esse proliferar de tantas religiões, de tantas seitas, de tantas filosofias. O homem ainda vai atrás de filosofias, ainda vai atrás de seitas, porque o homem não se prostra na presença de Deus e não lhe pede a luz. O próprio Jesus vai dizer: se vocês se reunirem sobre a terra para pedir qualquer coisa, meu Pai vos dará. Meu Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Pai dá o Espírito Santo. E a palavra que partilhamos hoje é a confissão de São Pedro, relatada no capítulo 9, dos versículos 18 até o 22, Evangelho de São Lucas. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém. E acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Uma das coisas que chama a atenção, primeiro, a grande confissão de São Pedro. Em outras passagens vai dizer: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aqui, essa narrativa, logo no capítulo 18, ele estava a orar a sós com os discípulos. Vejam, era um momento de profunda oração com os discípulos. Eles estavam rezando com Jesus, junto com Jesus, separadamente, só eles. Ali, aquele momento, era de descoberta, era do Espírito Santo. Todos eles, Jesus, é claro, suplicando por todos eles, e eles também rezando ao Pai para que eles fossem fiéis, que eles fossem iluminados. O centro da nossa oração é essa, a luz. Quando nós compreendemos o valor de uma coisa, é como aquele garimpeiro que está lá na bateia. Hoje, é claro, tudo industrializado, mas vai mexendo, aí no meio de todas aquelas pedras ele descobre aquela que ele sabe que é ouro, ou que é um diamante. Tão acostumado ele está a distinguir as pedras, que ele não mais as confunde, ele sabe aonde está o valor daquela pedra. Então aquele garimpeiro que vai ali e pega um monte de pedras e vai lavando e vai peneirando, e vai lavando e vai peneirando, aí num determinado momento ele enxerga, depois de lavar, depois de purificar
tirar toda a lama daquelas pedras, tudo a sujeira que está no meio delas. Pacientemente ele vai tirando todas as sujeiras que estão ali no meio, ou até aquelas que são falsas. Assim também conosco faz a oração. Por isso que é importante aqui, estava a orar a sós com os discípulos. É essa realmente a atitude que nos faz distinguir as pedras verdadeiras e as pedras falsas. Muitas pedras brilham, mas não são diamante. Muitas pedras brilham, são amarelas, brilham, mas não são ouro. Então, a prática do garimpeiro faz isso. E qual é a nossa chance de distinguir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é realmente de valor para nós, para a nossa vida? É a oração. E agora aqui esses discípulos estavam orando a sós. Olha que bonito, orando a sós com Jesus. Só eles. Não tinha mais multidão, não tinha mais gente procurando para ser curado, se agarrando em Jesus para pedir a cura. Estavam rezando a sós com os discípulos. Olha, para qualquer pessoa que queira descobrir a verdade, o caminho está aberto. Se no princípio aquele garimpeiro não consegue distinguir direito, ele precisa a orientação dos mais velhos, ou quando acha uma pedra precisa confirmar se ela é verdadeira, ele recorre àqueles que são mais velhos, mais experientes. E aqui eles orando com Jesus, claro, Jesus os ensinando a rezar e rezando com eles, dizendo a eles o que era importante. E agora vai perguntar a eles, depois desse momento de oração a sós, vai perguntar para ele, quem dizem os homens que eu sou? Pergunta para eles, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum profeta que ressuscitou dos mortos. Mas ele vai dizer, e vós quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde, o Cristo de Deus, o escolhido de Deus, o verbo de Deus, como São João vai dizer. Se você olhar por esse aspecto, você vai pensar, então não deveria existir mais nenhuma religião nesse mundo? Claro que não. Não deveria existir mais nenhuma religião, nenhuma seita, nenhuma filosofia. Porque Deus é o fundamento de todas as coisas. É o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, Jesus diz. Eu sou o princípio e fim de todas as coisas. Se a pessoa parar diante da palavra e começar a rezar e começar a suplicar a Deus, o Espírito Santo, a sua luz, ele vai ser iluminado e ele vai abandonar todas as coisas que não são de Deus. Por exemplo, mesmo religiões cristãs, há muitas religiões cristãs, ou pelo menos que se dizem cristãs, porque aquele que nega a divindade de Cristo, o seu poder e a sua misericórdia, esse verdadeiramente não acredita em que Jesus é o Cristo de Deus, como São Pedro confessou aqui depois dessa oração. E claro, todas as pessoas que rezam sinceramente a Deus, suplicam sinceramente a Deus a sua luz, vão receber essa luz. Nós vemos, por exemplo, agora testemunho várias pessoas que saíram da igreja pela ilusão de uma cura, pela ilusão de uma vida mais fácil, pela ilusão do conforto, das coisas que lhe prometiam, às vezes até de libertações que lhe prometiam. Mas agora, pela graça de Deus, pela luz de Deus,
Por isso nós rezamos a cada dia. É claro, nós temos a alegria, temos a graça de pertencer à Igreja Católica, mas e aqueles que se desviaram, que não foram? Não é? Se eu fosse discutir com cada religião aqui, nós ficaríamos dias e noites e ninguém chegaria a uma conclusão, ninguém cederia, porque não é uma virtude da razão humana, da compreensão humana. E essa confissão de Deus, e logo depois que Pedro confessa que você é o Cristo de Deus, tu és o Cristo de Deus, ele diz a nosso Senhor. Aí em seguida Jesus acrescenta: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Olha aqui agora, seja rejeitado pelos anciãos, as pessoas mais velhas que tinham mais convívio lá com a lei, que conheciam a lei, que há muito tempo frequentavam as sinagogas, que ouviam a palavra de Deus. Será rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes. Olha o mistério. É rejeitado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, aqueles que mais liam e mais redigiam a Sagrada Escritura para outras pessoas. Eles sabiam escrever, eles copiavam trechos da Sagrada Escritura para aqueles que desejavam. Mas aqui ele vai dizer, vai ser rejeitado pelos anciãos. Claro, não só sentido mais velho, mas aqueles que eram exemplo, um conselho entre os fariseus, entre o povo judeu, pessoal que era mais vivido, que conhecia mais a história do povo, por tudo que tinha vivido, pelo que tinha visto também. Então, olha ali, Pedro, há pouco tempo, é capítulo 9 de São Lucas, antes do primeiro anúncio da paixão. Então, aqueles apóstolos, rezando a sós com Jesus, já tinham a certeza que eles estavam diante do Cristo de Deus, o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Como diz São João, o Verbo estava junto de Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Quer dizer, tudo que você vê, tudo foi feito por ele. Tudo que você possa ver, sentir ou imaginar, tudo foi feito por ele. As coisas visíveis e as invisíveis nós rezamos no credo. Agora, aqueles que se vangloriavam de conhecer a palavra, veja aqui, rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Todos os que conheciam a Sagrada Escritura foram esses que levaram Jesus à morte. A pretensão de imaginar que sabe mais do que os outros. É por isso que cada dia se consta aí nas pesquisas, a cada dia nasce uma nova seita, uma nova religião, uma nova filosofia, porque eles não pararam para realmente se abrirem à graça de Deus através da oração. Jesus vai dizer várias vezes, principalmente no Evangelho dos outros também, mas especialmente no Evangelho de São João: muitas coisas eu tenho a dizer-vos, mas vocês não podem compreender agora. Quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos recordará o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo se eu não for, ele não virá a vós. Quando ele vier, ele vai esclarecer o mundo a respeito da justiça, do juízo, do julgamento. Aqueles que não creem em mim, se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado.
Então, não adianta, claro, é importantíssimo nós rezarmos, lermos a palavra a cada dia, meditarmos a palavra, mas de nada adiantaria eu conhecer toda a Sagrada Escritura e não suplicar ao Espírito Santo, ou eu pressupor que eu, pela minha inteligência, descobri coisas que ninguém descobriu. Como a gente vê, por exemplo, as contestações que nós ouvimos são verdadeiros absurdos. Os absurdos de que mostram que a pessoa está cheia de humanidade, ela está cheia de orgulho, ela está cheia de soberbo por achar que só ela descobriu a verdade. Olha, isso é mesma coisa que anciãos, príncipes dos sacerdotes, escribas, rejeitando o próprio Deus. Os escribas ou os sacerdotes que liam, todos os dias a palavra, liam todos os dias, sabiam todos os trechos das Escrituras. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, eles conheciam toda a Escritura. E foram eles os responsáveis pela morte de Jesus. Olha como é viva aquela palavra de Jesus, quando fala do pão da vida. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Os discípulos todos vão contestar, como contestam hoje. Isso é um absurdo, essa palavra é muito dura. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa, do que dizer, você não tem poder para isso. Olha o que eu estou fazendo com Jesus. O Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Hoje, a pessoa tem a ousadia de refutar, de negar a Eucaristia, que Jesus está ali presente em corpo, sangue, alma e divindade. É a mesma coisa que dizer para Jesus, você não tem poder para fazer isso, você não tem misericórdia para fazer isso, a tua bondade não é suficiente para você se fazer alimento para cada um de nós, você não nos ama dessa maneira. É a mesma coisa que dizer isso para Deus, o Verbo que é Deus, que tudo foi feito por Ele. Só que Ele não pode transformar o vinho no seu sangue e o pão no seu corpo. É a mesma coisa que dizer, você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Se eu digo isso a Deus, eu estou afirmando que Ele não é Deus. Eu estou fazendo a afirmação contrária daquela que Pedro fez aqui, tu és o Cristo de Deus. Se eu creio que tu és o Cristo de Deus, você pode todas as coisas. Do pão fazer o seu corpo, do vinho fazer o seu sangue. Estarei convosco todos os dias, e aquele que se faz carne. Olha, a palavra eterna, Deus é a palavra, o Verbo eterno, o Verbo é Deus. O que significa o Verbo é Deus? Que toda a palavra todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus, tudo existe pela palavra de Deus, pelo Verbo de Deus, que estava junto de Deus e pela qual, para quem e por quem todas as coisas foram feitas. Ele faz tudo, Ele pode fazer tudo. Então aqueles que se gloriam, então aí a pessoa se agarra nos detalhes pequenininhos, mas no fundo ela está negando a divindade, ela está fazendo a afirmação contrária daquela que Pedro fez aqui nesse evangelho. Você não é Deus. É isso que essas religiões, embora se dizendo cristãs, estão dizendo. Você não pode transformar o pão no seu corpo, você não pode transformar o vinho no seu sangue. Olha lá na última ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
O que aconteceu com o sangue? Desapareceu? A palavra de Deus não é mais eterna? É isso o que nós vemos hoje. As pessoas, aos brados, aos gritos, dizem: Deus é poderoso, Deus é poderoso, e não é capaz de dar o seu corpo e do seu sangue. Ele não tem misericórdia, ele não tem bondade para fazer isso. É por isso que nós precisamos da oração, porque quem vai matar o Jesus, quem está matando a Jesus, é aqueles que estão pregando a palavra, é aqueles que estão se dizendo cristãos e não acreditam no poder de Deus, que o Verbo é Deus, que a palavra de Deus é eterna, que o gesto da salvação é eterno. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então só na última ceia que foi sangue, só na última ceia que foi carne, então só os apóstolos, só eles viveram, todos nós estamos mortos, porque não comemos a sua carne e não bebemos o seu sangue. Ou a sua carne e o seu sangue se perpetuam pela força da sua palavra, pela força do sacerdócio instituído, ou então nós estamos negando. Você não é, você pode ser um profeta, você pode ser aí um dos João Batista, você pode ser Elias, mas você não é Deus, porque o Deus faz as coisas eternas e você não acredita que Ele é Deus. Então aqueles, vejam como é ilusório, pessoas que bradam aí em altas vozes, brandindo as mãos para o ar e gritando que acredita num Deus verdadeiro, num Deus poderoso, e não é capaz de acreditar. Ide, anunciai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Deus não pode dar a uma pessoa, Ele não pode, Ele não tem poder para dar a uma pessoa o dom de perdoar os pecados. Você está negando o poder de Deus, a capacidade, porque Ele não deu para você, você precisa negar. Olha, nada é necessário para convencer uma pessoa. Um padre amigo meu dizia, e com muita sabedoria: para quem quer crer, tudo está aqui. Quem não quer crer, nada é necessário. Tudo é inútil. Por mais que você diga, que mais você anuncie, mas a gente anuncia aos pequenos, aqueles que querem rezar, procurar a palavra de Deus, não esses falsos profetas que ficam negando o poder de Deus através dos seus atos, do seu afastamento da igreja, e às vezes até condenando a igreja, sem saber o que ela é, o que ela faz. Pessoas que nunca foram católicos ficam criticando a igreja, não sabem o que tem lá dentro, nunca viram, e o pior de tudo, nunca rezaram, nunca suplicaram ao Espírito Santo para que os iluminasse, porque eles não precisam. Eles estão cheios de soberba, cheios de orgulho. Eu sei mais do que tudo, eu consigo repetir as palavras que ninguém repete, eu consigo descobrir na Bíblia, no Novo Testamento, coisas que ninguém descobriu. É um orgulho. A própria afirmação já é a afirmação de quem é orgulhoso, de quem descobriu tudo. Peçamos ao Espírito Santo para nós, para todos aqueles que querem descobrir a verdade, que devem rezar para descobri-la e vivê-la, e o dom do Espírito Santo para vivê-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.